Bom dia, meus irmãos. Mais uma oportunidade que temos para estudar em escola bíblica dominical. E hoje o tema é paciência. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus, conforme Tiago, no capítulo 1, versículo 20. Paciência. Nós vamos ler em Tiago, no capítulo 5, dos versículos de 7 a 11. Então ouçam a palavra do Senhor. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido a paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Louvado seja o Senhor por mais esta porção da palavra que nos fala o coração de uma forma forte e nos lembra de como que nós temos que ser pacientes. Paciência é a capacidade de aceitar, tolerar ou sofrer sem raiva, sem ira. O amor é paciente, conforme a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, o versículo 4. É uma das características do amor, é uma das características de Deus. Paciência, ser paciente, o amor é paciente. E este é o foco do nosso estudo hoje. E nós temos 3 exemplos. No primeiro, nós vamos ao livro de Provérbios, no capítulo 14, o versículo 29, que diz: o longânimo é de grande entendimento, mas o ânimo do precipitado exalta a loucura. Aqui, longânimo, traduzido do hebraico, é erek, ser devagar, bem devagar para chegar à ira. Isso quer dizer longânimo. Na verdade, nós vamos ver um pouco à frente, mas apenas uma correlação. Nós temos uma palavra para o hebraico, tudo aquilo que foi traduzido da porção da palavra de Deus, principalmente no Velho Testamento, que se refere ao longânimo, ao ser paciente. E temos uma palavra do grego, que também é a tradução utilizada em toda a parte do Novo Testamento, e que tem, como eu disse, uma palavra específica e que quer dizer a mesma coisa: longânimo, ser paciente. Aqui no caso, nós estamos vendo o longânimo com um grande entendimento. Não é? Então, esta pessoa que é bem devagar, demora muito para chegar à ira, ele é o longânimo de vários trechos da palavra de Deus, no Velho e no Novo Testamento. E ele é uma prova de sabedoria, é uma prova de sabedoria. Quando nós alcançamos esta capacidade de longanimidade, ou seja, nós demoramos a nos irarmos diante das situações, provações, problemas, etc., nós podemos nos analisarmos como
que temos entendimento, que temos algum entendimento. É uma prova de que Deus tem nos dado sabedoria. Também, quando nós temos esta sabedoria, nós damos aos outros, ao outro, né, o direito de ser humano. Nós damos esse direito. Cada um vai chegar na estatura de Cristo, na velocidade do Espírito Santo. Nós podemos interferir de maneira amorosa no crescimento de cada um, mas cada um precisa e terá o seu tempo. E nós também damos ao outro mais tempo para que corrija seus erros. Ele tem mais tempo para isso. E essa é a nossa paciência. Muitas vezes os mais próximos, cônjuge, os filhos, na família, na igreja, nós temos esse desafio enorme, desafio contra nós mesmos, de compreendermos, de sermos pacientes com essas pessoas que respeitamos e que amamos. E para que nós possamos ser pacientes, nós precisamos ter sabedoria. Ser paciente é demonstrar entendimento, sabedoria, conhecimento da palavra de Deus, conhecimento de Deus, para podermos compreender e dar esse espaço para que aqueles que respeitamos, que amamos, eu repito, possam crescer na graça de Deus no seu tempo. Com que velocidade nós nos iramos? Essa talvez seja a pergunta. Talvez seja o mais importante olharmos para nós mesmos e nos analisarmos profundamente. Com que velocidade nós temos nos irado? Num outro trecho da palavra de Deus, agora na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 12, ele diz: sede pacientes na tribulação. Sede pacientes na tribulação. Tudo aquilo que nos incomoda, tudo aquilo que nos atribula, carece da nossa paciência, de uma reação que nós tenhamos de proatividade em resolver, de atenção a buscar o Senhor nosso Deus, a presença, palavra, oração, para que tenhamos força, sabedoria para enfrentar. E é claro, ser paciente. Aqui a palavra paciente vem da tradução do grego, que é macrotumia. E macrotumia, no literal, quer dizer ficar longe do passional. Né? Macro é longe, distante. É isso que quer dizer a palavra macro do grego, longe, distante. Né? E o tumia, aqui cabe o passional, o pavio curto. Aquele que precisa reagir imediatamente a uma situação. Né? E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, ser paciente, ficar longe do passional, ficar longe, ter um pavio longo, muito espaço para queimar antes de explodir, muito espaço. É isso que ele está falando. A qualidade de suportar por longo tempo, né, o sofrimento. Na verdade, longo sofrimento, né, tempo de sofrimento. Sofrimento talvez por uma questão daquilo que nos atinge, seja uma tribulação, seja um problema de saúde, e seja também olhar aqueles que amamos, aqueles que respeitamos, e ver que as pessoas demoram a reagir a certas situações, não é? Demoram a mudar, e isso denota não que eles estão demorando, mas que nós precisamos ter paciência, sermos pacientes, sermos longânimos.
né? Também podemos ver que é a capacidade de permanecer firme durante tempos ou situações difíceis, né? Nós estamos enfrentando o suportar um sofrimento, uma situação difícil, né? E permanecermos firmes. Permanecer. Até já falamos sobre este assunto. Falamos sobre essa palavra, permanecer, né? E me lembro muito bem de Gálatas 22, onde um dos frutos do Espírito é longanimidade. É a capacidade de ser paciente. É a capacidade de ficar muito tempo longe da ira, não é? De se irar, longe, demora muito para você se irar, muito, precisa acontecer muitas coisas para você se irar, não é? E aí, como tem sido a nossa reação diante das dificuldades, né? Eu já falei algumas vezes no passado, o pavio curto, ele não tem sabedoria, ele não se controla. Então dizer eu sou assim mesmo diante de Deus é uma falha grave. Na verdade, o Senhor Deus quer nos transformar e está disposto a nos transformar. Nós temos que buscá-lo e temos que nos tratar diante dele através da palavra dele, da oração, não é? De estarmos sempre expostos à presença dele, palavra, oração, no sentido também com foco ao pavio curto, né? Aquela pessoa que não tem paciência, de buscar em Deus forças para, com sabedoria, ter entendimento, portanto, e se afastar dessa ideia de que eu sou assim mesmo, né? Isso é um mal que o ser humano tem, mas um mal que o Senhor Deus pode curar com certeza. Mais um dos muitos males que nós carregamos e que o Senhor Deus ele tem a alegria de nos transformar, nos curar, nos mudar, né? E de sermos pacientes. Também na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, de 1 a 7, eu vou aproveitar a ler, né? Vamos ao livro de Romanos, no capítulo 15, eu vou ler então de 1 a 7. Ouçam a palavra do Senhor. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Louvado seja o Senhor. Aqui eu enfatizei um pequeno trecho dessa parte que lemos, que diz o mesmo sentir de uns para com os outros, acolhei-vos uns aos outros, né? Esse acolher que nós estamos falando é oferecer refúgio, proteção, abrigo, amparo, hospitalidade, apoio, com todas as dificuldades que possam nos trazer, né? Nós temos que apoiar, nós temos que consolar,
Nós temos que usar a sabedoria que Deus nos dá, o conhecimento de Deus, o amor que está em nós para acolher e não para criticar, não é? Então, a palavra de Deus nos dá paciência e nos consola. É o que está escrito, é o que nós lemos. A palavra de Deus nos dá paciência. O poder do Espírito de Deus, o doce Espírito de Deus. Eu sempre cito a palavra doce porque é a maneira com que ele fala comigo. Sempre ele é muito doce em me ensinar, doce em falar comigo. Não é? Eu muitas vezes não ouço, eu tenho dificuldade em aprender, com certeza, mas ele é doce em falar comigo. E está sempre falando comigo. Eu posso dar uma de surdo, e muitas vezes o faço, mas ele é doce em falar comigo e ele me ensina. E ele usa certamente a centralidade da palavra de Deus, não é? A exposição da palavra de Deus na minha vida, eu estar exposto a ela, lendo, meditando, através dos cultos, das mensagens, eu ouço o Espírito de Deus, sempre. Não é? O que eu preciso, na verdade, também sempre é reagir àquilo que eu estou ouvindo. Eu preciso buscar compreender aquilo que eu estou ouvindo e buscar a Deus para ter forças para ser transformado por esta palavra. Eu preciso ser transformado por essa palavra, por cada detalhe que está escrito aqui. E uma das transformações que eu preciso é de ser cada vez mais paciente, ser cada vez mais longânimo. Deus é paciente. Aqui está escrito. Deus é paciente. Não é? Ele é o Deus da paciência e da consolação. Ele é paciente e ele é um Deus consolador. Não é? E nós aqui nesse trecho vimos que fomos primeiramente acolhidos por Jesus. E foi para a glória de Deus. Antes de nós pensarmos que nós vamos acolher as pessoas em vários aspectos, sejam materiais ou do coração, né? Acolher, ouvir as pessoas, ouvir aquele que amamos, que respeitamos, ouvir as pessoas que nós queremos ajudar, ouvir, não é? Acolher, ouvir, buscar ajudar, buscar atender, não é? Receber as pessoas. Nós temos que entender que Jesus fez isso. Jesus fez isso para conosco. Aquele que é a nossa inspiração, aquele que é o nosso padrão, aquele que tem a estatura pela qual queremos buscar a ser semelhantes cada vez mais, não é? Ele fez isso e fez para a glória de Deus. E nós temos que fazer a mesma coisa para a glória de Deus. Seguir este irmão mais velho, maravilhoso que nós temos, que é Jesus. Não é? Temos sido pacientes, temos sido acolhedores. Temos sido. Temos tido condições de ouvir, de compreender, de analisar, de pensar, de dar tempo, de orar antes de exprimir alguma palavra, de exprimir alguma situação complexa. Temos até usado a Bíblia para exprimir alguma palavra. A palavra que estamos exprimindo, que estamos falando no momento de uma situação complicada, no momento em que nos vem aquela vontade de criticar, nós estamos, no mínimo, usando a palavra de Deus com amor para que tanto nós quanto as pessoas, não é? Que no momento dessa dificuldade ouçam a palavra de Deus? Ou estamos falando aquilo que a gente acha, não é? Estamos falando com um sentimento passional.
Quando a gente falou, que a gente pensa que, falou, saiu da boca. Né? A boca fala do que está cheio o coração. Então, precisamos encher os nossos corações da palavra de Deus, né? E da sabedoria para usar esta palavra em momento oportuno. Muitas vezes o silêncio é sabedoria. Aliás, eu creio que na maioria das vezes, no meu caso, o silêncio seria de grande sabedoria. Temos sido pacientes, temos sido acolhedores. Ser paciente é escolher controlar as nossas emoções ao invés de permitir que elas nos controlem. Também nos traz calma interior em meio a tempestades. Esta é a paciência que eu tenho oportunidade de aprender na palavra de Deus e de transmitir aos irmãos, né? Como homens, mulheres, jovens, como família, como pessoas que se relacionam no mundo através das necessidades do que diz respeito a estudo, a trabalho, né? Ao próprio ir e vir, ao encontrar vizinhos, conhecidos, não conhecidos, seja onde for, no comércio, no momento de complicação no trânsito. Paciência, longanimidade, sabedoria, é isso que nos traz esta palavra. Que o Senhor nos abençoe em mais este dia e nos abençoe em mais esse tema tão importante para as nossas vidas, tanto as nossas vidas pessoais, individuais, quanto nos relacionamentos. Fiquem com Deus.